Bem, nós vamos começar aqui falando do CSI, que é a sigla para a investigação das sessões mediúnicas do período da codificação. A codificação, algumas pessoas não gostam desse termo, mas nós utilizamos para simplificar o período que vai de 1856, mais ou menos, quando Kardec, então Rivaio, preparava o Livro dos Espíritos, até o ano de 1869, quando ele desencarna. E o objetivo do trabalho era buscar a identidade dos médiuns que Kardec utilizou na preparação das obras fundamentais e também nas brochuras acessórias que compõem este período todo que compõe a codificação. Então, além da Revista Espírita e das obras fundamentais, nós temos brochuras como o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, Viagem Espírita, e para que tudo isso pudesse ser publicado, Kardec contou com vários médiuns. Mas a historiografia do Espiritismo era muito pobre. A história não, claro, como nós vamos ver aqui. Mas o que se conhecia da história era muito pouco. E, além disso, algumas coisas se mostraram equivocadas, como, por exemplo, o movimento espírita, pelo menos o movimento espírita brasileiro, acreditava que Kardec tinha trabalhado com crianças na preparação de O Livro dos Espíritos. Mas nós vamos mostrar aqui que as irmãs Bodin já tinham 28 e 30 anos em 1857. Então, Kardec nunca trabalhou com crianças. Também não trabalhou com septuagenários, como se supunha com relação ao Sr. Rose. Mas isso nós vamos mostrar aos poucos aqui. Nesse segundo slide, no canto superior esquerdo, nós coletamos aqui, fizemos uma adaptação do outro colega, Jader dos Reis Sampaio, com relação à utilidade de toda essa pesquisa. Porque o que nós apresentaremos hoje não é uma exposição para consolo, é uma apresentação para esclarecimento, para conhecimento. E por que esse conhecimento é importante? Porque nos permite a análise da personalidade ou do perfil psicológico do pesquisado. Nós podemos contextualizar, né, todo o período da codificação, conhecendo, né, esse período, não só com relação aos aspectos históricos, a história da França, com relação a vários outros personagens que poderiam influenciar essas pessoas que trabalharam com Kardec. Então, influências intelectuais a que esteve sujeito, e de tal forma que essas informações possam, eventualmente, fazer a correção de biografias tradicionais, isso nós já detectamos vários pontos equivocados na própria biografia de Rivaio, mas também de alguns médiuns, eventual revisão de pontos doutrinários, embora, obviamente, nós não encontramos nada em relação aos pontos fundamentais da doutrina espírita. No entanto, essa pesquisa nos permite também ter a segurança que as últimas obras publicadas por Kardec, que são a 5ª edição de A Gênese e a 4ª edição do Céu e Inferno, são da autoria do próprio mestre de Lyon. Ou a simples satisfação de uma curiosidade. E como nós colocamos aqui, também no canto inferior direito agora, nós extraímos da própria Revista Espírita, de outubro de 62, esta declaração de Kardec. É preciso que a humanidade conheça os nomes dos primeiros pioneiros da obra e que seja mostrada a história autêntica em oposição às histórias apócrifas que o interesse pessoal poderia fabricar. Nós temos aqui uma seleção de alguns médiuns, nós não vamos conseguir falar sobre todos eles devido ao tempo, mas pelo menos dos principais, senhoritas Bodin, senhorita Celina Jafé, senhor Rose, talvez consigamos completar esses 3, que são médiuns que Kardec utilizou em O Livro dos Espíritos.
Com relação aos demais e outras informações, quem tiver interesse poderá buscar nas monografias que nós publicamos e que estão disponíveis tanto na nossa página na rede social Facebook, que é o facebook.com/História do Espiritismo, como também na Kardecpedia e no Allan Kardec Online. Nesta imagem, nesse slide, nós temos uma visão geral de todos os principais médiuns que apareceram na Revista Espírita. Aqui é a data que eles surgiram na Revista Espírita. Pode ser que eles já frequentavam as atividades da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas desde antes. Por exemplo, nós vemos aqui que os pais de Gabriel Delany, né, Alexandre Delany e a esposa, começaram ou apareceram na Revista Espírita em meados de 64. Mas nós temos uma carta de 14 de janeiro de 1862 mostrando que eles já frequentavam desde esse ano a sociedade. A mesma coisa o Sr. Hu, que aparece também no final de 64, mas temos evidência que ele já participava das atividades com Kardec desde 1860. Mas, enfim, nós pegamos aqui os principais médiuns porque o trabalho inicial que desenvolvemos foi de um cruzamento das informações que nós tínhamos na Revista Espírita com relação à autoria de algumas mensagens e essas mensagens publicadas em obras fundamentais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho uma mensagem de Georges, por exemplo, ou Jorges, que no Brasil, em algumas obras, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, está traduzido equivocadamente como Jorge, mas é Jorge um sobrenome. Bem, esse espírito era a única informação que nós tínhamos no Evangelho, mas aquela mensagem poderia aparecer na Revista Espírita com o espírito e o médium. Então, nós sabemos que uma determinada mensagem de Jorge ou Georges, que foi um pintor que desencarnou em 1857, chamava Louis-Henri Georges, ele sempre trazia informações através da médium, senhora Costel, que tinha sido sua aluna de pintura. Então, nós podemos ver, através desse cruzamento de informações, a identidade daquelas pessoas, daqueles personagens, daqueles médiuns que Kardec aproveitou para fazer as obras fundamentais. Então, nesse slide, nós colocamos os principais, né? Caroline, Baudin, Pelagie Baudin, que era irmã dela, não Julie, como muitas pessoas conhecem, Celina Jaffé, que, na verdade, o nome dela era Celina Becquet, Hermance Dufault, e todos esses outros personagens que estão nesse slide. Nós não vamos falar de todos, evidentemente. Mas, como dissemos, lá no nosso site, temos todas as informações, toda a identidade deles. Nessa tabela, é um resumo daquilo que nós dissemos há pouco. Nós identificamos os médiuns, todos esses que estão em caractere amarelo são que nós já descobrimos a identidade e vimos em que obras fundamentais Kardec aproveitou suas mensagens. Apenas como curiosidade, por exemplo, em O Céu e o Inferno, a maior parte das mensagens do Céu e Inferno foram obtidas pela senhora Costel, que nós mencionamos há pouco, foi a médium de Jorge, mas também de vários outros espíritos. O nome dela, na verdade, não era Costel, era a senhora Lescaut, que é o sobrenome de casada da senhora E.A. Lethier, senhora Costel. Começando, então, falando das irmãs Baudin. Nós publicamos no Jornal de Estudos Espíritas um artigo de natureza acadêmica porque ele é submetido ao editor, que passa, então, para 2 pareceristas que vão fazer a análise, né? Nós não sabemos quem são os pareceristas, e os pareceristas não sabem quem é o autor do artigo, para verificar, né, a confiabilidade daquelas informações. Todas as informações que nós publicamos no Facebook, embora seja uma rede social, e evidentemente qualquer um pode escrever o que
queira, né, nós temos um diferencial que todas as nossas publicações têm a fonte primária. Então, se nós colocamos lá que Caroline Bodin nasceu no tal ano, nós mostramos o registro de estado civil, o registro de nascimento dela. E colocamos um link em que qualquer pessoa pode acessar facilmente nos cartórios da França a informação. Esta é a diferença, então, com relação à confiabilidade do nosso site no Facebook. Mas com relação às irmãs Bodin, nós temos esse artigo, pode ser facilmente acessado também através do site do Jornal de Estudos Espíritas. Ela morava, então, na rua Lamartine. Nós temos aqui, a família morava, né? Chegou a morar. Essa é uma das poucas informações que Kardec nos havia passado sobre a família Bodin, que elas moraram na rua Rochechouart e depois mudaram para a rua Lamartine. E aqui nós temos uma foto da época, de 1866, né? Quase 10 anos depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi feita em 1857, mas nós supomos que não tenha mudado muito. E no nosso site pode-se encontrar um endereço onde se encontra essa foto, é uma foto de alta definição, e nós podemos fazer ampliações e, pelo menos eu, me sinto transportado para a época, fazendo o caminho que Kardec fazia para chegar à casa das irmãs Bodin, que é esse traçado em vermelho. Ele descia a Rua dos Mártires, dobrava a esquina e passava aqui nesse caminho até dobrar lá um pouco mais à frente. A casa das irmãs Bodin ficavam mais à frente, assim como a casa do senhor Alexandre Camus, que também foi outro personagem importante, foi secretário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e o primeiro tradutor de uma obra de Kardec para o português, que é o Espiritismo na sua mais simples expressão. Nós não vamos carregar a foto aqui e fazer as ampliações, mas quem se interessar pode fazê-lo. Nós apenas tiramos aqui um pedaço, onde nós podemos ver aqui uma perfumaria, uma loja de sapatos ou uma sapataria, não é? Então, para mim, pelo menos, bastante interessante ver qual era o que Kardec via, né? Ter a visão de Kardec quando se dirigia à casa das irmãs Bodin. Provavelmente era essa a vista. Aqui, obviamente, não vamos entrar em detalhes, mas nós temos todos os registros de estado civil, de nascimento, de casamento, de desencarne das irmãs Bodin. E vamos mostrar aqui, já na sequência, o resumo do que conseguimos pesquisar. Vamos linha a linha aqui. Na primeira coluna, nós temos as únicas informações que Kardec nos deixou. Na coluna do meio, as informações de Canuto Abreu, que é um pesquisador de meados do século XX, que publicou um livro chamado O Livro dos Espíritos, Suas Tradições Históricas e Lendárias. E o movimento espírita brasileiro e internacional acabou assumindo aquelas informações desse livro como verdade, justamente pela falta de dados sobre as irmãs Bodin, no caso. Mas essas informações, como mostraremos agora, estavam equivocadas. E o próprio autor, né, destaca no título do livro que não era um livro de história, de historiografia, que é o estudo da história, mas sim de tradições históricas e lendárias. Mas vamos lá. O senhor Bodin se chamava François Afonso e não Emily Charles. Profissão, Kardec não informou. E nós descobrimos que ele foi comerciante, inventor, engenheiro, negociante e industrial, mas nunca foi fazendeiro. Senhora Bodin também não chamava Clementine, em francês, né? Mas Barbie. Eles moraram, sim, na rua Rochechouart,
como Kardec nos informou, mas não no número 7, e sim no número 66. A mesma coisa, moraram na rua Lamartine, mas não no número 21, e sim no número 34. Caroline se chamava Catherine Caroline Baudin, e Kardec nunca disse o nome da irmã, sempre chamava de senhorita Baudin, e não era Julie Baudin, mas sim Pelagie. Não tinham 16 e 18 anos, e 57, mas 28 e 30 anos. Kardec informa que elas se casaram pelos fins de 1857, e nós descobrimos que casaram no mesmo dia, em 13 de agosto de 1857. E depois desse casamento, eles se dispersaram, mas não para a Ilha de Reunião, que fica lá na costa da África, lá no Oceano Índico, mas para cidades na periferia de Paris, como Nanterre, Puteaux, Levallois-Perret, Courbevoie, Neuilly, que são cidades que ficam mais ou menos a noroeste de Paris, muito próximas. Então, a família se dispersou, cada um, né? Elas tiveram um irmão também, né? E os próprios pais também saíram de Paris, mas não foram para a Ilha de Reunião. Aliás, nunca vieram de lá. Elas nasceram em Grès, também na França. Aqui nós temos o mapa de Paris e das cidades que ficam ao redor de Paris, e podemos ver Paris com seus 20 arrondissements, que são os distritos, bem aqui no meio da imagem, e essas cidades, como nós mencionamos. Então, Pelagie Baudin, que infelizmente ficou conhecida como Julie Baudin, desencarnou aos 57 anos, em 1887, nessa cidade de Neuilly, que, aliás, foi onde desencarnou também a senhorita Rouet. Pelagie Baudin, ela viveu junto com o filho em Courbevoie, essa cidade um pouco mais acima, e em Puteaux foi o lugar onde, aos 56 anos, desencarnou Caroline Baudin, em 1883. E, então, nós temos aqui algumas informações sobre essas duas médiuns, que foram as principais médiuns utilizadas por Allan Kardec para a confecção da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Elas e Celina Jafé. Mas Kardec utilizou posteriormente mais médiuns, segundo alguns, e segundo ele mesmo, 10 médiuns, ou segundo outras informações, cerca de 20 médiuns para a segunda edição do Livro dos Espíritos. Falamos agora um pouco sobre a outra médium também importante, que é a Celina Jafé. Aliás, nunca se chamou Ruth, como Canuto informa naquele livro. Ela se chamava Celina Eugénie Becquet, dite Jafé. E nós descobrimos que, antes de trabalhar na codificação, era uma sonâmbula. Encontramos esta propaganda que ela fez num jornal, agora não me recordo exatamente em que ano, 1846, talvez, por aí, em que ela oferece as suas atividades, dando consultas, né, nos dias de semana, das 3 às 6 da tarde, e nos domingos e feriados, do meio-dia às 2. E também nas horas combinadas, em qualquer dia. Também poderia ir a domicílio, fazer este serviço. Então, ela cobrava pelos seus serviços de sonâmbula. Nós encontramos a identidade dela no seu testamento, que está nos arquivos da França, né? Nós fizemos muitas pesquisas nos arquivos municipais de Paris e nos arquivos nacionais da França. Lá, nesses arquivos, nós podemos encontrar registros de estado civil, nascimento, casamento, óbito, assim como em todas as comunas da França, né, que é como são chamadas as cidades, os cartórios estão abertos e, sabendo onde pesquisar, nós encontramos essas informações. Então, por exemplo, de Rivaio é muito fácil, qualquer um pode, sabendo o link correto, acessar o seu registro de nascimento, o seu registro de óbito. Nós descobrimos, por exemplo, que Kardec teve
na verdade, 4 irmãos, né? Aliás, 3 irmãos, um irmão e uma irmã que desencarnaram antes dele, e uma outra que nasceu depois dele, Isolde, né? Então, era um total de 4. Mas, enfim, aqui nós encontramos, então, no testamento de Céline Becquet, essa assinatura, Céline Becquet, dite Jaffé. E acima nós temos a assinatura de Jean-Pierre Roustan, que foi o magnetizador. Então, ela, antes de trabalhar com Kardec, era uma sonâmbula, e eles costumavam sempre, os sonâmbulos, ter alguém que o magnetizasse para que pudesse entrar no estado de transe, no estado sonambúlico. A senhorita Rouet foi uma das primeiras a dispensar o uso do magnetizador. Aqui uma curiosidade só sobre os percalços, as dificuldades que o pesquisador tem também, né? Nós, quando estávamos atrás da identidade de Céline Jaffé, e o nome que nós demos ao nosso trabalho de CSI é justamente porque nós temos poucas pistas e nós temos, a partir dessas poucas pistas, fazer todo o levantamento de caso e, às vezes, seguimos pistas erradas. Por exemplo, nós encontramos uma outra Céline Becquet que desencarnou na mesma época, se não me engano, no mesmo ano, mas era uma homônima. Era bem mais jovem, desencarnou num arrondissement diferente, então não era a Céline Becquet que nós estávamos buscando. Então, o pesquisador tem que tomar muito cuidado para verificar se amarram todas as informações para não haver dúvida, né? Para que possamos fechar o caso com segurança. E no caso de Céline Becquet, nós conseguimos fechar com todas essas informações que compartilhamos aqui. O nome completo dela era Céline Eugénie Becquet, com várias variações, inclusive a Ruth Céline Jaffé, que encontramos apenas no livro de Canuto e estava equivocada. Nasceu em 1º de abril de 1822, na cidade de Caen, que fica a 241 quilômetros de Paris, no departamento, que é como chamado o estado lá, de Calvados, e desencarnou em 30 de abril de 1884, no 19º arrondissement. Sonâmbula profissional, magnetizador Jean-Pierre Roustan. O nascimento e desencarne, aqui está errado. Nós, quando estávamos iniciando essa pesquisa e fizemos esse slide, colocamos aqui anos prováveis a partir de informações que nós podemos chamar de provas circunstanciais. Não era uma prova material, né? Uma prova circunstancial no mundo CSI é aquela que não é tão robusta. Mas, posteriormente, encontramos o registro de nascimento. Então, o Roustan, que era o magnetizador de Celina, nasceu em Digne e desencarnou 10 anos depois daquilo que imaginávamos em Paris. A sua profissão era relojoeiro. Celina, em 1857, também não era tão jovem assim, como, aliás, um dos recentes filmes sobre a vida de Kardec mostrou. Ela, na verdade, tinha 35 anos em 1857. Aqui no canto inferior direito, vocês veem um botão de pânico, não precisa se assustar, não, é que essa palestra ou essa exposição tem cerca de 40 slides e não vai dar para cobrir todos, né? Então, quando chegarmos no fim de um determinado médio e nós vemos que já estamos no fim do tempo, nós apertamos esse botão e já vamos diretamente para o final. Mas temos tempo aqui de falar ainda sobre o senhor Rose, Louis-Jules Rose, aqui como curiosidade também. Ele, na Revista Espírita, de fevereiro de 1860, nós temos uma comunicação espontânea, que é o tempo presente. E essa mesma comunicação aparece na segunda parte do Livro dos Médiuns, lá no capítulo 31º das dissertações espíritas acerca do espiritismo. E o espírito é Chateaubriand. Então, nós fizemos, esse é o trabalho que nós, como falamos no início, fizemos, né? Identificamos o espírito Chateaubriand, o médium, o senhor Rose. Então, esse era um médium importante
porque na Revista Espírita nós temos centenas de médiuns, centenas de espíritos. Então, para que nós fizéssemos uma seleção daqueles que fossem mais importantes do ponto de vista de quantidade, de qualidade, de aproveitamento nas obras fundamentais, esse cruzamento foi importante. E daí nós tivemos que sair à busca do Sr. Rose. Encontramos, então, todos os seus registros, mas tínhamos uma dúvida, porque nesse livro, muito bom, aliás, do John Monroe, que é um colega aí dos Estados Unidos, ele escreveu Laboratórios da Fé. E ele dizia que o Sr. Rose era octogenário, ou seja, septuagenário na época da codificação. Ele era octogenário na época de que ele teria sido mencionado numa carta que o Sr. Sabot e Camille Flammarion trocaram. Nessa carta, né, nós descobrimos que, eu não me lembro se é o Sabot ou o Flammarion, mas um deles, falando desse personagem, está falando do Sr. Salgues e não do Sr. Rose. Então, nós entramos em contato, ele reconheceu que houve um equívoco de interpretação e nos disse que numa próxima edição do seu livro Laboratórios de Fé, ele corrigiria a informação. Mas eu fiz questão de destacar a última frase que ele colocou no e-mail que me enviou, porque isso para nós é gratificante e importante para todo o trabalho de pesquisador. Ele diz assim: me mantenha informado das coisas interessantes que você encontrar, independente se vão contradizer ou afirmar o livro dele. Um historiador, evidentemente, sempre estará profundamente grato de ver qualquer um chegando mais perto da verdade. Então, é isso também que nos move. Nós fizemos muitas pesquisas com relação como dissemos há pouco, a polêmica da Gênese, do céu e inferno. Se tivéssemos equivocados, também não teríamos nenhum problema de reconhecer esse equívoco quando demonstrado e fazer a correção, porque o pesquisador deve sempre buscar estar cada vez mais próximo da verdade. Aqui algumas imagens ele fazia em talhes, em madeira, né? São litografias que o Sr. Rose fez ao longo da sua vida. Aqui nós temos, nós havíamos mostrado no slide anterior, sem ser o penúltimo slide, portanto, o registro de óbito, e aqui nós temos, aliás, eu tinha mostrado o registro de nascimento, e aqui nós temos o registro de óbito dele, no meio da imagem o registro de casamento, e, ao lado direito, nós temos informações sobre o seu pai. Outro escolho, digamos assim, do pesquisador, nós não podemos confiar em todas as fontes, principalmente se elas forem fontes secundárias. Então, nós sabemos que a Wikipedia não é confiável, mas nós sempre podemos utilizá-la, ver quais são as fontes que o autor de um determinado artigo utilizou e checar. E nós encontramos que na Wikipedia, não me lembro se em inglês ou em francês, que o pai do Sr. Rose tinha lutado lá na batalha, lá no Forte Álamo, aquela batalha que no final provocou a independência do Texas, né? O Texas foi um país independente por um período antes de se integrar aos Estados Unidos. Então, nessa batalha com os mexicanos, que é conhecida lá como a Batalha do Forte Álamo, ele teria participado. Mas não, a informação que está, se não me engano, na Wikipedia em francês está errada, e em inglês já está corrigida, dizendo que o senhor Louis Rose, que era o pai do senhor Louis Jules Rose, nunca havia atravessado o Atlântico. Mas o senhor Rose, assim como alguns outros médiuns, acabaram divergindo de Kardec, se afastando da Sociedade Parisiense dos Espíritas. Nós vemos aqui numa carta, existem várias cartas, vários manuscritos de Kardec que estão disponíveis hoje em dia no portal Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora, então nós podemos ver lá a própria letra de Kardec,
a transcrição do francês, a tradução para o português, mas nós temos algumas cartas que foram publicadas na Revista Espírita e depois também traduzidas para o português no Reformador, isso lá no início do século XX. E essa está na Revista Espírita de janeiro de 1920, é Kardec falando do Sr. Rose. O Sr. Rose trabalhou no Livro dos Espíritos, mas acabou se desvirtuando. Quanto à obra do Sr. Rose e as teorias que contém, elas estão completamente fora do ensino geral dos espíritos e não são mais aceitas por nenhum espírita sério. As descrições que são feitas de mundos diferentes são puramente hipotéticas e não podem ser submetidas a nenhum controle sério. Estas são as opiniões de um espírito, opiniões tão discutíveis quanto as de qualquer ser pensante, a maioria das quais são ilógicas e não podem ser escrutinadas. As assinaturas dessas comunicações são, obviamente, apócrifas. O Sr. Rose havia publicado uma trilogia, né, Revelação do Mundo dos Espíritos, em que ele fala da vida em outros planetas, enfim, cada livro trata de um assunto, mas nós vemos aqui que Kardec não referendava essas informações. Aliás, num dos manuscritos, numa das cartas de Kardec, ele diz que o Sr. Rose já estava vítima da obsessão há alguns anos. Falamos um pouco agora da última personagem, antes de encerrar, temos apenas mais 10 minutos. Então, sobre Hermance Dufour. Hermance Dufour trouxe aqui algumas informações, algumas mensagens que foram aproveitadas principalmente em O Céu e Inferno, a rainha de Oude ou de Aoude e Criminosos Arrependidos, Lemaire, né? São mensagens que vieram através da senhorita Hermance Dufour, como nós podemos ver aqui na Revista Espírita de março de 58. Bem, vamos também fazer algumas correlações, algumas correções em relação àquilo que se imaginava saber sobre ela. Então, Hermance não nasceu em 1841 em Fontainebleau, ela nasceu em 1839 em Cambrai. E até a Biblioteca Nacional da França havia se equivocado. Essa informação, que ela nasceu em 1841 em Fontainebleau, veio daquele livro de Canuto Abreu, foi depois replicada, né, por várias fontes, nós podemos encontrar isso em inúmeras, centenas, milhares de fontes na internet, inclusive na França. E na França, um determinado centro deve ter sido a fonte de informação secundária da Biblioteca Nacional da França, que tem um site chamado Data BNF, em que traz informações sobre vários personagens da França. Não especificamente do espiritismo, mas inúmeros personagens. E lá estava a informação de 1841, Fontainebleau. Nós entramos em contato, mostramos o registro de nascimento, todas as evidências que nós tínhamos, que a Hermance Dufour de la Jonchère, que trabalhou com Kardec, não tinha nascido naquela época, e sim 2 anos antes, em 39, em Cambrai, e hoje a Biblioteca Nacional da França reconheceu o erro e já corrigiu, está certo lá. Não, o pai dela não era um rico produtor de vinho e trigo, um vinhateiro, né? Era um fiscal da Receita, que é como nós traduzimos esse termo em francês. Ela também não tinha 14 anos, 55, ela tinha 16. Né? Ela publicou alguns livros, fez psicografias com 14 anos, né? A história de Joana d'Arc, contada por ela mesma, mas não trabalhava com Kardec nessa época. Né? Em 1857, ela tinha 18 anos. Então, Kardec nunca trabalhou com menores de idade. E não, ela não se casou, ela desencarnou celibatária em 1915, com quase 76 anos em Suresnes. E, portanto, foi o pai, e não um pretenso marido, que ajudou Kardec a obter uma das autorizações para o funcionamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, conforme encontramos em obras póstumas. Né? Então, nesse livro,
obras póstumas, é que temos a informação de que alguém havia ajudado Allan Kardec. Nós temos várias informações sobre isso também no site allan-kardec.online, que é do nosso colega que comprou um acervo muito grande da livraria Le Marie e também tem muitos manuscritos, algumas cartas de Kardec, a maior parte das cartas estão em poder da FEAL, do Centro de Obras Raras, né? Da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, e outras cartas estão em poder do Museu ACOL, que é como é chamado Allan Kardec Online, e que tem, além de cartas, alguns manuscritos com algumas comunicações mediúnicas que Kardec compilou enquanto trabalhava na codificação, né? Então, o Centro de Documentação e Obras Raras, que é o CEDOR da FEAL, ele tem basicamente o acervo que Canuto de Abreu conseguiu da França lá no início ou meados do século XX. O ACOL foi comprado recentemente, já há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, mais ou menos, e também está sendo, aos poucos, sendo transcrito e traduzido e disponibilizado no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui, à direita, nós temos o registro de nascimento e à esquerda o registro de óbito da senhorita Hermance. Colocamos aqui uma imagem também, porque não sabíamos de onde ela veio, e um pesquisador chamado Mauro Quintela nos esclareceu que provavelmente o desenho feito foi pelo médium Vanderlei Oliveira, ou por alguém da sua instituição espírita com base em sua vidência. Talvez influenciado pelo fato de achar que ela era muito jovem, mas o que nós descobrimos era que ela desencarnou já com mais de 70 anos numa daquelas cidades próximas a Paris. Uma outra curiosidade também, aqui à esquerda nós temos uma foto da época. A Hermance Dufont morou em vários endereços. Em Paris, um deles foi esse, a Rua de Belas Artes, número 6. Mas, hoje em dia, esse número corresponde ao número 12. Então, nós temos que ter cuidado também em pegar um endereço, né, ir no Google Maps e achar que aquele endereço é o mesmo. Aqui nós tivemos que pegar uma referência, que era uma casa de banho, que era no número 3 bis, que está aqui à esquerda, para identificar onde era o número 6, era uma foto de alta definição, dá para ampliar também, muito legal. E aqui à direita, uma do Google Maps, onde identificamos a casa de banho, né, que agora corresponde ao número 9, tem uma loja, e o endereço da família Dufont, onde a seta está indicando. Então, nós temos também que ter essa preocupação como pesquisadores. E aqui não sabemos realmente se foi nesse endereço que ela desencarnou, porque esse é o endereço atual, aliás, o endereço é exatamente esse, mas não sabemos se foi nessa residência, que foi onde ela desencarnou já no início do século XX. Nós vamos ir para o final agora, não vamos passar por tudo aqui. Aliás, eu vou botar apenas alguns slides, mostrando aqui essas cidades, algumas delas que nós mencionamos, outras que não tivemos tempo, né? Mas, por exemplo, a senhorita Hermance nasceu em Cambrai, como nós vemos aqui, bem no norte da França, um pouco próximo à Bélgica, o senhor Rose em Brunet-Hamel. Depois nós descemos aqui, um pouco mais ao sul, em Grès, foi onde nasceram as senhoritas Baudin. Descemos um pouco mais por esse caminho que traçamos, passamos por Lyon, onde Kardec, onde Rivail, né, nunca morou, apenas nasceu em Lyon, ele morava em Bourg-en-Bresse, que é uma cidade próxima. Descemos um pouco mais, em Grenoble, onde encontramos o senhor Dambel, outro personagem muito importante. Ele foi secretário particular de Kardec, foi vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi cunhado de Georges, ou Georges,
que vemos um pouquinho mais abaixo, nasceu em Sisteron, é Louis-Henri Georget, cunhado de D'Alembert, professor de pintura da senhora Costel. Descendo um pouco mais aqui em Toulon, né, no litoral sul da França, onde nasceu a senhorita Rouet. Passamos agora à esquerda, em Bordeaux, onde nasceu a senhora Casemajou, também importante médium, com várias mensagens aproveitadas nas obras fundamentais, inclusive no Céu e Inferno. E o senhor Sabot, né, era genro da senhora Casemajou. O senhor Sabot foi secretário de Kardec depois que o senhor D'Alembert abandonou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para fundar o jornal que, digamos assim, competia com a Revista Espírita, o L'Avenir. Bem, de Bordeaux passamos para Toul, onde nasceu Le Marie, subimos um pouco mais em Fondettes, que foi o local onde desencarnou a senhora Costel, que na verdade se chamava Lescaut, como dissemos, e também Didier, que foi o filho do editor do Livro dos Espíritos, de Pierre-Paul Didier. Alfred Didier foi médium, foi o médium mais jovem, provavelmente, com que Kardec trabalhou, foi pintor, grande amigo da senhora Costel e morreu no mesmo endereço dela, em Fondettes. E depois, Caen, um pouco mais ao norte aqui, ou bem ao norte, né? Onde desencarnou a senhorita Jafé. Aqui nós temos, da esquerda, do lado esquerdo, aqui de cima para baixo, nós temos uma imagem de hoje, de Cambrai, onde nasceu Hermance Dufour, depois Brune Hamel, do senhor Rose, e em Grès, a última imagem no canto inferior esquerdo, onde nasceram as irmãs Baudin. E à direita, não falamos acima de Grenoble, não falamos do senhor D'Alembert, nem de Georges, ou Georget, e nem de Toulon. Só mencionamos há pouco, mas não entramos em detalhes sobre a identidade deles. Aqui, continuando, nós temos Bordeaux, Toul e Fondettes. E à direita, nós temos Lyon, aliás, Caen, Lyon, e uma imagem da Vila Seguir, que foi onde Kardec morava quando, nos fins de semana ou na época que ele ficou doente, né? Ele teve uma doença muito grave em 1865 e ele quase não ia para Paris, e era nessa vila, Vila Seguir, que ele passava grande parte do tempo. Então, nós encerramos aqui com esta imagem. À esquerda, nós temos aí o iceberg com que a grande parte do movimento espírita conhece, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Poucos estudaram a Gênesis, o Céu e o Inferno. E aqui, abaixo do nível da água, algumas obras que realmente não são muito estudadas, como as revistas espíritas, aquelas brochuras que nós mencionamos, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, Viagem Espírita e resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. E agora nós temos acesso a vários manuscritos, milhares de manuscritos, milhares de cartas, e a cada vez que estudamos, que analisamos essas cartas, descobrimos informações que enriquecem cada vez mais a historiografia da doutrina espírita. E à direita colocamos aqui também aquilo que normalmente é conhecido, né? Autores místicos, comerciais, depois sim, autores importantes, né? Como Chico, Emmanuel, André Luiz, os espíritos, Divaldo e os espíritos de Manuel Filomeno Miranda, Joana de Ângeles, etc. Ivone Pereira, Camilo, Victor Hugo, Kardec, né? Muitos não conhecem informações ou detalhes, né, sobre todos os personagens que trabalharam com ele. Então, conhece o Espírito de Verdade, Erasto, que foi importante para o Livro dos Médiuns. Aliás, Erasto só se comunicou através do senhor D'Alembert, aquele que mencionamos no slide anterior. São Luís, Le Marie, mais personagens depois da codificação, Flammarion, e agora eu vou ler esses outros personagens abaixo, porque, como nós dissemos,
nós devemos, né, pagar esse tributo, porque eles foram importantes. Embora alguns deles tenham realmente abandonado Kardec, o Sr. D'Ambel, por exemplo, chegou a publicar, não é, muitos artigos, né, criticando, por exemplo, o processo utilizado por Kardec, que era o da concordância universal do ensino dos espíritos, o Sr. D'Ambel que acabou se suicidando. Mas, enfim, foram personagens que foram importantes. E as irmãs Baudin, a senhorita Jafé, a senhorita Dufour, o senhor Rose, que foram aqueles que nós vimos hoje. Mas já estudamos também e foram importantes, estão disponíveis naqueles sites, a senhorita Rouet, o senhor Didier, o senhor D'Ambel, a senhora Costel, a senhora Casemaju, o senhor Rodolphe, o senhor Vézy, Georget, que era o espírito, o senhor Delane, o senhor Delian, o senhor Roux, o senhor Sabot, o senhor Morin, o senhor Bertrand e o senhor Nivart. E vários outros personagens coadjuvantes, também tem mais de 100, nós já publicamos uma monografia com todos eles. Então, nós encerramos aqui. Depois, se alguém quiser fazer perguntas, estamos à disposição. E aqui no canto inferior direito, nós vemos os principais sites que nós publicamos. O principal deles é a História do Espiritismo. Nós também temos um sobre a filosofia do Espiritismo e também um sobre ciência do Espiritismo. Este último, nós analisamos estudos científicos, né, feitos pela academia em relação a fundamentos espíritas. Então, artigos sobre experiência de quase-morte, sobre precisão mediúnica, sobre a eficácia do passe, etc., né? Esses artigos que foram pesquisados, nós nos dedicamos a analisar, a entender esses artigos e fazemos alguns comentários lá também. Mas, atualmente, o site mais popular, digamos assim, e que nós estamos dedicando mais tempo, é sobre a história do Espiritismo. Então, é isso. Gostaríamos de agradecer e até a próxima.